Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de uma proposta de uma atividade prática de ensino dentro do contexto de uma disciplina de algoritmos ou de programação. Meu nome é Carlos Gouveia, do curso de Licenciatura em Computação, e vou explanar a minha proposta de atividade. Primeiramente, a gente tem um roteiro da apresentação, é uma apresentação curta, mas ela tem um roteiro. Então, eu vou iniciar minha apresentação fazendo uma breve introdução do que é a aprendizagem baseada em problema, da proposta que vai ser apresentada, assim como o roteiro da atividade proposta, que segue desde a descrição da atividade, os objetivos da aprendizagem que queremos alcançar, os métodos e técnicas de avaliação e atividades que serão utilizados, e também os recursos que serão aplicados, utilizados durante o desenvolvimento da atividade. Vale ressaltar que essa proposta de estudo, ela tem como um viés também de aplicação prática de algoritmos, que é a disciplina que está se propondo fazer essa proposta. Então vamos lá? Então, inicialmente, antes a gente poder trabalhar essa proposta, a gente precisa entender o que é, né, essa tal de aprendizagem baseada em problema, ou também, na abreviação aí, na sigla, né, ABP. Ou em alguns casos, depende dos artigos que vocês forem utilizar, você vai ter a abreviação em inglês, né, que é o Problem Based Learning, né, ou PBL. Tá? Então, o que vem a ser essa abordagem? Então, ela é uma abordagem, né, baseada numa proposta que é pedagógica. Então, quando a gente fala de proposta pedagógica, a gente tem todo um contexto pedagógico que envolve desde o nosso objetivo, o que eu quero ensinar ao aluno, o que eu espero que o aluno aprenda, como que eu espero que o aluno consiga aplicar aquele conhecimento que ele vai ter futuramente em questões práticas ou do seu cotidiano profissional, acadêmico, e assim por diante, tá? Então, essa proposta pedagógica, né, então ela consiste no ensino centrado no estudante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estudante é meu principal objetivo. Então, quando eu proponho uma atividade, né, baseada nesse tipo de abordagem pedagógica, eu quero que o aluno ele seja o centro da minha atividade, eu quero que ele seja o protagonista, tá? E esse protagonismo só vai ser possível quando o aluno conseguir, né, resolver problemas. Então, eu tenho todo um rol de conhecimento prévio e o aluno vai aplicar esse conhecimento na solução de problemas, sejam problemas reais ou até mesmo problemas simulados. Tá? Então, eu tenho inicialmente a apresentação do problema, que é um dos objetivos iniciais dessa abordagem, então, onde eu apresento para o aluno qual é o problema que ele precisa resolver. Esse problema, como já foi dito anteriormente, pode ser real ou simulado, e vou, a partir de um grupo de alunos, né, resolver esse problema. Tá? Então, esses estudantes, esses alunos, eles precisam solucionar o problema, né? E para isso eles vão ter que recorrer a conhecimentos prévios ou conhecimentos que já tiveram anteriormente, seja numa aula ou em outra disciplina, que eles possam discutir, né, esses problemas, que eles possam estudar, adquirir e integrar os novos conhecimentos. Então, quando eu tenho um conhecimento anteriormente que eu preciso aplicar na prática, eu vou estar gerando novos conhecimentos. Então, o aluno vai conseguir entender de forma mais sintetizada como que ele pega um conhecimento prévio, que às vezes muitas das vezes ele é teórico, como que ele consegue aplicar esse conhecimento na prática e como que ele vai ter um resultado no final, tá? Então, baseado nisso, né, então a gente tem uma proposta de atividade. Né? Então, qual que é essa proposta? Então, eu vou ter que os alunos eles serão desafiados a aplicar seus conhecimentos em uma área muito específica da computação, que são os algoritmos de ordenação, tá? Para resolver uma série de problemas do mundo real. Então, esses algoritmos de ordenação, eles são uma sub-área de uma disciplina chamada estrutura de dados, que é onde o aluno vai aprender ou vai ter conhecimento quais são os diferentes tipos de dados, como que eu posso manipular dados, como os dados são armazenados, como os dados são manipulados, como que eu posso, às vezes, manipular essas informações, né, para resolver alguns problemas. Então, estrutura de dados, né, é uma sub-área da computação onde a gente trabalha nos algoritmos de ordenação.
tá? Então, os alunos vão trabalhar em equipes, né, para identificar, analisar e implementar essas soluções eficazes aplicando os conhecimentos de algoritmos de ordenação, tá? Então, a primeira parte do nosso trabalho, da nossa proposta, é o objetivo da proposta. O que eu espero, então, que os alunos façam? Que eles apliquem os algoritmos de ordenação para resolver problemas práticos. Então, serão apresentados um conjunto de problemas onde os alunos deverão aplicar, né, os conhecimentos com algoritmos de ordenação. Os alunos também deverão compreender as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de algoritmos que estão sendo trabalhados. Isso porque alguns algoritmos são muito mais adequados para alguns tipos de problemas. Então, o aluno precisa ter essa ciência, né, essa noção, para que ele consiga aplicar na prática depois esses conhecimentos. Trabalhar em equipe para obter os resultados e comunicar efetivamente as soluções encontradas e os processos de resolução adotados, né? Então, no roteiro da aula, então, como é que vai ser? A gente vai dividir, então vai ser feito em algumas aulas, né? Então, nessas aulas serão feitas a introdução dos problemas de ordenação, então serão apresentados os algoritmos de ordenação. Vamos identificar os requisitos para que a gente consiga resolver esses problemas, né? Sendo o arquivo anexo da proposta junto com o material, tá? A seleção dos algoritmos que serão utilizados, então tem um vasto rol de algoritmos disponíveis, mas a gente vai utilizar os clássicos, né, para resolver esses problemas. A implementação dos algoritmos através de técnicas de programação, né? Então a gente vai utilizar um tipo de linguagem para resolver isso, tá? Neste caso a gente já escolheu a abordagem utilizando a linguagem de programação C. Vamos fazer também os testes de avaliação, né, dos algoritmos que serão utilizados, assim como a avaliação dos próprios estudantes, né, que é uma etapa importante aí da avaliação do quanto que os alunos conseguiram adquirir durante essa atividade. A discussão em grupo, tá, para ver o que os alunos entenderam na prática sobre essa atividade e a apresentação das soluções. Os recursos, né? Então, para fazer essa atividade, vai precisar de um conjunto de dados de exemplos para testar as soluções. Então, esses dados serão entregues para os alunos tanto no início quanto no final da atividade. Isso porque os alunos vão receber um conjunto de dados que serão utilizados para treinar os algoritmos que eles fizerem. E aí, no final, um conjunto de dados que serão utilizados para validar os resultados que eles obtiveram. Também precisaremos de um ambiente de programação, como uma interface de desenvolvimento de software, né, ou as IDEs, ou editores de código online, se disponível para tal propósito. Tá? Também deveremos ter alguns materiais de referência, como algoritmos de ordenação. Então, os algoritmos de ordenação são clássicos, então a gente vai ter alguns modelos já prontos, né, para que eles possam utilizar. E aí observe que a gente falou da avaliação, né? Então eu preciso saber até onde os alunos conseguiram entender ou como é que eles transcenderam essa atividade. Então vamos fazer a avaliação da participação e contribuição das equipes durante as discussões e atividades, tá? A avaliação da corretude e eficiência das soluções implementadas, então os alunos precisam ter deverão ter aplicado, né? E utilizado corretamente os algoritmos, então serão avaliados também em relação à corretude, se está certo ou não o que eles implementaram e avaliação das apresentações e capacidade de comunicação das equipes. Então, a gente vai dividir um terço da nota dessa atividade vai ser para a participação deles durante o desenvolvimento da atividade, em seguida pela avaliação do algoritmo que foi implementado e, por fim, um terço da nota também para a avaliação da capacidade de comunicação e apresentação das soluções que foram implementadas, certo? Então essa é a minha proposta de atividade, né? Então a gente tem como objetivo aí permitir que os alunos tenham essa imersão, tá? No contexto da disciplina, né, de estrutura de dados, né, utilizando os algoritmos de ordenação e utilizando a técnica de aprendizagem baseada em problema, que os alunos possam pegar problemas reais e a gente consiga resolver através desses algoritmos e esses conhecimentos prévios, ok? Fica meu agradecimento, a atenção de todos, tenham um excelente dia e até mais.